Olá, meu nome é Letícia Alcântara, sou Procuradora Federal, membro do Programa de Auxílio à Prevenção e de Combate ao Assédio da Procuradoria-Geral Federal. Neste segundo momento, venho falar sobre outros aspectos relevantes do processo administrativo disciplinar, o PAD. Este módulo está dividido em duas partes. Na primeira, tratamos do alcance do processo administrativo disciplinar, do afastamento preventivo cautelar, da valoração e alguns dos meios de provas que costumam ser apresentados nos procedimentos de PAD que têm por objeto a apuração de infração disciplinar de assédio sexual. Nesta segunda parte, abordaremos os demais atos do PAD de assédio sexual, a instrução processual, em que abordaremos a realização de audiência por videoconferência, o depoimento especial para menores, Decreto número 9.603 de 2018, o relatório final da comissão do PAD, o enquadramento legal do assédio sexual e a penalidade a ser imputada ao agente que cometeu. Dando seguimento à análise dos pontos sensíveis do processo administrativo disciplinar que tenham por objeto a apuração de prática de atos de assédio sexual, passaremos a tratar da instrução probatória, abordando mais especificamente a realização das oitivas da vítima, acusados e testemunhas. O nosso ordenamento jurídico já permite a realização de audiências por meio da utilização de recursos eletrônicos, de áudio e vídeo em tempo real, como é possível verificar nos artigos 217 e 222 do Código de Processo Penal. Realmente, hoje em dia, não mais se duvida da eficácia da realização das audiências por videoconferência, já se encontrando superadas eventuais alegações de saciamento de defesa quando da utilização desta ferramenta. Sendo assim, aplicando-se o princípio da analogia, é que a CGU já havia editado a Instrução Normativa número 12, de 1º de novembro de 2011, por meio da qual regulamentou a utilização da videoconferência na instrução de procedimentos administrativos disciplinares. Mais recentemente, a Portaria Normativa da CGU número 27, de 11 de outubro de 2022, fixou que a tomada de depoimento será realizada preferencialmente por meio de recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, ou seja, por meio de videoconferência, resguardando-se, evidentemente, os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Por sua vez, o enunciado CGU número 7, de 16 de dezembro de 2013, já havia estabelecido que, nos casos de assédio sexual, considerada a especificidade da infração e a necessidade de garantir a proteção da vítima, pode ser preferível a designação de audiência por videoconferência, o que deve ser considerado pela comissão. Isto porque, como visto, o assédio sexual por si só já impõe à vítima uma situação de aflição e constrangimento, que podem ser agravadas durante a condução do processo disciplinar, diante da necessidade de relatar e descrever os fatos ocorridos. Ademais, além de não submeter a vítima a mais um processo traumático, deve-se, ao máximo, buscar preservar a identidade e garantir a proteção da vítima. A referida portaria trouxe ainda importante previsão, a possibilidade de que a comissão do PAD solicite o desligamento da câmara do acusado, ou até mesmo que o ato seja realizado sem a sua presença, quando houver receio de que o investigado possa causar temor ou constrangimento à pessoa que será ouvida. Nessa hipótese, deverá haver uma decisão devidamente fundamentada e registrada no termo de audiência apostado aos autos. No caso de a vítima ser menor de idade, além da necessidade da presença do seu representante legal, é recomendado o acompanhamento por psicólogo ou assistente social. Quando da realização da audiência por videoconferência, o presidente da comissão deverá intimar a pessoa a ser ouvida com antecedência mínima de 3 dias úteis, informando data, horário e local de sua realização.
A comissão poderá solicitar a indicação de servidor para atuar como secretário ad hoc, que prestará apoio à comissão para a realização do ato, tais como identificação dos participantes do ato, encaminhamento e recebimento de documentos, extração de cópia, colheita de assinatura, dentre outros. O registro audiovisual gerado em audiência será juntado aos autos, sem necessidade de transcrição ou redução a termo, sendo disponibilizado à defesa o acesso ao seu conteúdo ou a respectiva cópia. O presidente da comissão, então, assinará a ata de audiência na qual registrará, pelo menos, a data, os locais e os participantes do ato, e o registro nominal da presença de cada um dos participantes na gravação, dispensadas as assinaturas na ata. Depois de feitas as diligências necessárias, coletando-se todas as provas imprescindíveis para a elucidação dos fatos apurados no PAD e, no caso de ocorrência de indiciação, analisar a defesa escrita do acusado, caberá à comissão disciplinar preparar o relatório final. Ao elaborar este relatório, a comissão disciplinar deverá fundamentar sua manifestação nas provas trazidas aos autos, realizando uma apreciação imparcial sobre os fatos apurados. A apuração do relatório final encerra a segunda fase do processo, o inquérito administrativo, e se constitui no último ato da comissão. E, embora o relatório final não exija um formato rígido, é importante dizer que existe a necessidade de que as conclusões da comissão disciplinar guardem sentido com as provas e documentos contidos no processo. E, nesse sentido, é bastante recomendável que a comissão faça uso dos modelos fornecidos pela Controladoria Geral da União, CGU. De toda forma, a própria Lei 8.112, em seu artigo 165, traz os elementos que devem constar do relatório final, e são eles: o resumo das peças principais, as provas em que se baseou a comissão para formar a sua convicção, deverá ainda ser conclusivo quanto à incidência ou responsabilidade do servidor, e a indicação da penalidade, ou seja, a comissão, depois de apreciar todas as teses da defesa do indiciado, deverá 1. Ao concluir pela inocência do servidor e propor arquivamento do procedimento disciplinar, ou 2. De forma diversa, ao se convencer pela responsabilidade administrativa do indiciado, proceder ao enquadramento administrativo do ilícito. Assim, caso a conclusão seja no sentido da aplicação da penalidade, a comissão deverá indicar qual o dispositivo foi, de fato, transgredido pelo servidor, para, posteriormente, sugerir a penalidade a ser aplicada. E essa, de certa forma, tem sido uma tarefa árdua para as comissões. Isto porque o Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112, ao contrário do que ocorre com o Código Penal, por exemplo, não traz especificadas as condutas ilícitas e as suas respectivas penas. A legislação optou por listar os deveres dos servidores públicos que estão previstos lá em seu artigo 116, as vedações a ele impostas no artigo 117 e as condutas apenadas com a demissão, previstas lá no artigo 132. De maneira geral, são definições não específicas, genéricas, de maneira que uma mesma conduta poderá, em tese, ser enquadrada em mais de um desses dispositivos legais citados. Por isso, é preciso um olhar bastante atento das comissões no momento do enquadramento. De toda forma, podemos afirmar que as condutas menos graves devem ser enquadradas nos artigos 116 e 117 e apenadas apenas com advertência e suspensão, e aquelas mais graves com pena de suspensão mais alongada ou demissão. Também se deve observar o elemento subjetivo do agente, ou seja, a sua intenção a cometer o ilícito. Se agiu com culpa, em geral, deve ser imputada uma pena mais branda. Caso contrário, se verificado dolo ou intenção de cometer infração, as penas mais graves devem ser aplicadas. Como já visto em módulo anterior, o assédio sexual é um comportamento indesejado, de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, com o objetivo de perturbar ou constranger,
atentar contra a dignidade ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. O assédio sexual, como já estudamos até aqui, é uma conduta bastante grave, seja pelos danos causados às vítimas, seja pelas consequências trazidas para a instituição. Da mesma forma, podemos afirmar que o assédio decorre de um ato ou atos praticados com dolo, ou seja, ele se caracteriza justamente por atos praticados com o intuito de obter vantagem sexual indesejada, mediante o constrangimento da vítima. Vimos, portanto, que são atos essencialmente dolosos, não se podendo cogitar pela mera presença da culpa, que se verifica apenas quando não há a intenção do agente. Assim, não há dúvidas, seja pela presença do dolo ou intenção do agente, seja pela extensão e gravidade das consequências dos atos, a pena a ser imposta deve ser igualmente relevante. Aqui vale lembrar que a imposição da penalidade administrativa possui dois objetivos distintos. Um preventivo, buscando desestimular a transgressão, e outro repressivo, que visa punir o agente infrator. Ao cometer atos de assédio sexual, o agente não só descumpre o dever a ele imposto pela Lei 8.112, como também pratica atos vedados ao servidor público. Especificamente, a conduta de assédio sexual vai de encontro ao dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Nesse ponto, vale ressaltar que a moralidade aqui tratada não é a moralidade comum, referente a atos da vida privada. A moralidade que se deve resguardar é a da administração pública, que possui valores ainda mais amplos, pois busca resguardar interesses públicos de forma geral. Mas não só. O agente que comete assédio sexual também pratica ato vedado ao servidor público, previsto lá no inciso 9 do artigo 117, descrito como valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Como já visto nas aulas anteriores, o agente, ao praticar atos de assédio sexual, se utiliza de sua condição de servidor público para obter vantagem sexual indevida, tudo em prejuízo ao interesse público e contrariando a dignidade da função pública. A depender do ato também, poderá ocorrer o enquadramento no inciso 5º do artigo 132, caracterizado pela incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. A incontinência pública é aquela praticada pelo agente que age sem moderação, de forma depravada, vulgar e de maneira a chocar a coletividade. Lembrando que as condutas reprovadas na incontinência pública devem ser praticadas publicamente e no ambiente da instituição ou de forma relacionada ao serviço. Assim, podemos verificar a ocorrência dessa prática infracional, ainda que cometida fora do ambiente da repartição, como em viagens, em serviço ou eventos relacionados ao trabalho. Já a conduta escandalosa não exige a presença de atos públicos e se caracteriza pela prática de atos que contrariam a moral comum e as convenções impostas às funções do servidor público e a seu ambiente organizacional. Assim, diante dos enquadramentos legais aqui apontados, a penalidade a ser imposta é a demissão. Recentemente, diante dos elementos do ilícito e de seu enquadramento legal, a Procuradoria-Geral Federal aprovou o parecer número 1 de 2023, elaborado pelo Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, e uniformizou o entendimento de que a penalidade a ser aplicada nos casos de assédio sexual é, de fato, a demissão. Muito importante ressaltar que a pena capital no serviço público deve ser imposta de forma obrigatória, sempre que verificado o enquadramento legal da legislação. Assim, uma vez caracterizado o assédio sexual, a comissão necessariamente deverá impor ao servidor a demissão, conforme determinado nos pareceres vinculantes GQ 177 e GQ 193, sob pena de nulidade. Bom,
Chegamos ao fim desta segunda parte deste módulo e espero que vocês tenham compreendido toda a matéria até aqui tratada. Agradeço a todos e todas pela atenção e desde já informo o e-mail do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual que está exposto aqui na tela. Muito obrigada e até uma segunda oportunidade.